amanhece, a esperança se renova. Vejo o sol brilhando lindo na montanha. A passarada canta leve lá na mata. E no quintal a bicharada se assanha. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Chegou a hora de afiar a minha enxada, ir lá pra roça cultivar a plantação. Com alegria eu trabalho com a família, no dia a dia partilhando o mesmo pão. Este é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Este é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. De vez em quando a chuva cai tão cristalina, molhando a erva e apagando o poeirão. Brota a esperança, a certeza, a alegria. A chuva veio renovar a plantação. Este é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Este é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Quem vive da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma festa, tem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Rosane Berté, pedagoga do Colégio Estadual do Campo Bom Jesus Marmeleiro, na região sudoeste do estado do Paraná. Na noite de hoje, vou mediar o trabalho junto com a minha companheira Angelita. Boa noite a todos, me chamo Angelita,
Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UniOeste, Pesquisa e Educação do Campo, e atualmente também sou na direção da Escola Estadual do Campo de Pinhalzinho, localizado no município de Enéas Marques, e também sou professora de Geografia e atuo no Colégio Cívico-Militar Vicente de Carli, aqui em Francisco Beltrão. Esse evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado da UniOeste Francisco Beltrão, pelo NIPES, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Estudos Agrários, Urbanos e Sociais, com as organizações que o compõem, coordenado pela UFES, e pela ACESSOAR, Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural. Esse evento, a Jornada do Centenário de Paulo Freire, abriga também o segundo encontro nacional das escolas públicas do campo, a 16ª Semana de Pedagogia, ou melhor, Semana da Educação da UniOeste, Colégio Estadual Mário de Andrade, a 3ª Semana de Integração dos Colégios Estaduais Mário de Andrade, Arnaldo Busato e Telmo Miller, de Francisco Beltrão, Verê e Marmeleiro, sob o lema Paulo Freire Vive. Então, o tema da palestra de hoje é Educação do Campo, Políticas Públicas e Escolas do Campo no Brasil, que será ministrada pelo professor William Simões, da UFES. Então, o professor ele atua nos cursos de graduação e pós-graduação em Geografia na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Chapecó, Santa Catarina. É membro do grupo de pesquisa Espaço, Tempo e Educação, doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, foi professor de Geografia de ensino fundamental e médio nas redes pública, estadual e privada do Paraná, entre os anos de 2001 a 2012. Foi membro da Coordenação de Educação do Campo na Secretaria de Educação do Estado do Paraná entre os anos de 2005 a 2010. E ele é membro da Articulação Catarinense por uma Educação do Campo, do Observatório do Ensino Médio de Santa Catarina, da Rede de Pesquisas de Geografia do Trabalho e da Rede Latino-Americana de Diálogos Decoloniais e Interculturais. Atualmente, possui trabalhos nos seguintes temas: Geografia Escolar, Currículo e Formação de Professores, Territorialidades das Juventudes, Trabalho e Educação, Atualidade da Questão Agrária, Juventude Rural e Educação do Campo. Boa noite, professor William, seja bem-vindo a este evento. Então, agora eu passo a palavra a você. Ok, boa noite a todas, a todos e a todes. Obrigado, Angelita, pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir? Ótimo, se der uma falhada, vocês me avisem. Então, primeiro, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, né, dar uma boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, né, e nos acompanhando. Eu já fui apresentado, eu me chamo William Simões, estou atuando aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, então vou me autodescrever um pouco, né, a gente sabe que nós temos pessoas que também precisam, né, me compreender a partir de uma outra perspectiva, né, então vou me autodescrever aí para os nossos estudantes cegos, né. Eu sou moreno, estou usando óculos, uma blusa, tenho cabelo também escuro, né? Atrás de mim eu estou no meu escritório e atrás tem a minha biblioteca, uma parte da minha biblioteca aí com algumas coisas minhas aí, bandeiras e bonés e lenços, né, que eu tenho. Então, agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui com vocês e poder também trazer algumas contribuições para esse tema, né, que foi provocado para uma reflexão, que é o tema da educação do campo e as políticas educacionais, né? E ao mesmo tempo trazer talvez aqui algumas problematizações, né, que se constituem como desafios aos sistemas e escolas públicas do campo. Aí vem o Brasil, mas eu também quero pensar aqui regionalmente, né, entre tudo aquilo que nós estamos fazendo também nos estados aqui do sul do país, né. Então, eu preparei aqui uma explanação,
e eu espero poder contribuir com este debate para que vocês também, para que a gente saia daqui com um conjunto de questões, né, para outras novas conversas em todos os espaços onde a gente atua, né? E eu quero começar com uma premissa que tem aparecido muito nos nossos estudos aqui no grupo de pesquisa Espaço, Tempo e Educação, principalmente observando a atual conjuntura, né? Eu vou começar por essa premissa que eu tiro de um livro que eu vou indicar aqui para vocês, que é um livro do Stephen Ball, da Meg Maguire, da Annette Brown, que é Como as Escolas Fazem as Políticas. Então, eu vou indicar para vocês aí esse livro, é da editora da UEPG, né? E uma leitura muito interessante para quem está na escola, né? E também, ao mesmo tempo, não só está vivenciando a implementação de políticas, né, mas também está estudando, e quer estudar e quer compreender melhor, né, como desenvolver, como trabalhar desde os nossos lugares de vivência com as políticas educacionais. O ciclo de políticas dá um suporte muito interessante para a gente compreender e fazer a análise de políticas educacionais. Então, eu faço essa indicação para vocês. E eu começo com a premissa que eu tiro desse livro aqui, que é assim, ó: a política cria o contexto, mas o contexto também precede a política. Eu vou partir dessa ideia, né? Por que eu estou trazendo essa premissa para iniciar esse diálogo? Para dizer o seguinte, que o campo político, e eu vou buscar esse conceito de campo político lá no Bourdieu, né, que é um campo político que, ao mesmo tempo, é um campo de forças e, ao mesmo tempo, é um campo de luta, que é um lugar, né, ou pode ser um território, em que se geram, na concorrência entre os agentes que nele se acham envolvidos, em diferentes agentes que se acham envolvidos, e é nesse lugar, território, né, em que se geram, na concorrência entre os agentes, é que nascem ali os produtos, as políticas, os programas, os conceitos e acontecimentos. Então, o que eu quero dizer? Que é para dizer que o campo político, entendido dessa perspectiva, e, em particular, o campo político das políticas educacionais, são marcados por inúmeras disputas entre agentes e interesses, que buscam ganhar hegemonia para influenciar, induzir para que as políticas atendam suas demandas, para que os recursos, sejam eles humanos, financeiros ou infraestruturais, sejam mobilizados para que o seu projeto educacional, ou projeto educacional de uma classe, de um grupo, ocupe um lugar nas agendas de trabalho e que as ideias que vão se instituindo nessas agendas sejam incorporadas em documentos prescritivos e legais, assim como se tornem práticas em diferentes escalas, né? Se tornem políticas, projetos ou programas que atendam suas demandas formativas e, ao mesmo tempo, viabilizem seu projeto de sociedade e de mundo, para o presente e para o futuro. Então, isso é importante. O Stephen Ball, ele propõe, a partir do ciclo de políticas, também em diálogo com outros teóricos, uma abordagem que não trabalha necessariamente com escalas, mas ele traz a ideia do contexto, né? Existe um contexto de influência, onde os agentes estão disputando, né, no momento, disputando espaços na agenda e nos discursos, né, estão tentando impor uma ideia, uma compreensão de como deve ser a política. Depois, existe o contexto da produção de textos base, de orientações, de receituários, que passam a ser também referências para a institucionalização das políticas. Então, há um conjunto de agentes que buscam influenciar a elaboração, então, de programas, de orientações, de receituários, e existe o contexto das práticas, aonde as políticas passam, né, a ganhar materialidade, as ideias passam a ganhar materialidade nas práticas.
né? E ele trabalha com a noção de contextos. Como eu sou geógrafo, eu gosto muito da ideia de escalas, porque além dos contextos, os contextos também eles são atravessados, né, por diferentes escalas. Então, determinadas políticas são criadas e podem ser criadas em escala nacional, internacional, né, numa relação internacional-nacional, e elas vão ganhando outros contornos em diferentes contextos e escalas. Então, elas podem chegar nos estados e nos municípios de formas muito diferentes, e assim ainda dos estados e dos municípios nas escolas. Então, nesses espaços, a gente poderia olhar também de uma perspectiva transescalar da política, né? E isso me permite enxergar que não necessariamente aquilo que está posto em uma determinada escala é o que vai acontecer em outra. Então, determinados textos ou ações que são colocadas em escala nacional, ainda que a partir de uma demanda ou de um acordo ou de uma cooperação internacional, ela pode ganhar outros contornos em escala local na escola, né? Depois eu vou aprofundar um pouco essa ideia. Então, eu começo dizendo que o campo político e o campo político das políticas públicas educacionais é marcado, então, por essas inúmeras disputas e de projetos. De projetos de educação, por sua vez, de projetos de sociedade. Então, eu trago essa compreensão de que a política, ela cria o contexto, e eu quero ressaltar, por exemplo, né, por que a política cria o contexto? Porque em tempos de avanço das forças e dos ideais democráticos, no âmbito das políticas públicas, e em particular as educacionais, mesmo com todas as limitações e contradições do Estado burguês, né, o avanço dessas forças e dos agentes com ideais democráticos possibilitou que representações da classe trabalhadora, seja por associações, por comissões, movimentos sociais e sindicais, apresentassem pautas e ocupassem, em certo sentido, espaço na agenda das políticas, elaborassem textos indutores, diretrizes e orientações que contribuíram para conquistas significativas. Então, quando a gente olha para a nossa trajetória como educação do campo, em que nasce o conceito e nasce também vai nascendo também no contexto da política, né? Não é por acaso que a educação do campo vai ampliando o seu espaço na agenda das políticas educacionais. A política criou um contexto favorável, mesmo diante de todas as contradições que nós vivenciamos. Então, nós ocupamos um espaço na política e conseguimos não só criar políticas, como ampliar os nossos espaços dentro delas. Vou dar alguns exemplos. Nós desenvolvemos e ampliamos atividades pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Nós elaboramos diretrizes e outras legislações. Nós desenvolvemos ações das mais diversas, o Projovem Campo Saberes da Terra, o Escola da Terra, com as escolas multisseriadas, as licenciaturas em Educação do Campo. Nós criamos programas de formação continuada de professores, criamos especializações, mas também a partir de ações extensionistas e financiadas pelo Estado. Nós criamos programas do FNDE para a construção de escolas no campo, ou ainda o programa Caminhos da Escola, né, que mesmo diante de toda a contradição que a gente debate em relação ao transporte escolar, mas que renovou frotas de transporte, que possibilitou a compra de transportes alternativos. E como tudo isso também foi alterando as trajetórias das políticas nos estados e municípios. Então, nós tivemos um momento que marca um avanço das forças democráticas, e esse momento ampliou a nossa potência em termos de produção de políticas e de ações em diferentes escalas. Então, é óbvio, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária tinha um locus de origem no INCRA, ligado ao que nós tínhamos como Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas ganhou projeções porque as universidades se colocaram na relação com os movimentos sociais, com a luta dos povos do campo, e cada curso se recriou nas universidades na relação com os sujeitos do campo.
né? Eu tive a oportunidade de estar na pesquisa da segunda peneira, né? E observando os processos, cada processo foi um processo, com um conjunto riquíssimo de experiências do Pronera, pegando 98, 2011. Né? O estado do Paraná, é onde eu tive a oportunidade de mexer com os processos, eu vivenciei da alfabetização de jovens e adultos ao curso de especialização, né, com uma relação internacional, né, focado em vários projetos dos sujeitos, dos povos e das ansiedades e das necessidades. Então, a gente recriou a partir também dos nossos interesses, né? Lembro aqui, quando nós estávamos na Secretaria de Estado da Educação, tivemos essa oportunidade, né, de construir políticas, e tivemos ali também uma relação muito próxima e conduzimos a elaboração de diretrizes, né? Nós nos ancoramos aonde? Lá nas diretrizes operacionais de 2002, no avanço das diretrizes operacionais de 2008, e nós elaboramos nossas próprias diretrizes no estado do Paraná, que não é simplesmente uma cópia do que estava na legislação nacional, mas uma recriação no estado, e as escolas que conseguiram se apropriar desse texto de política, recriou a política a partir dos seus projetos pedagógicos, né? E tivemos a oportunidade de estudar e de estar junto em seminários, e lá nas experiências das escolas, as escolas foram fazendo a política acontecer da forma como os sujeitos estavam propondo e né, se apropriando da política e conduzindo essa forma de fazer política lá do seu jeito na escola. Isso é interessante. E essa análise pela abordagem do ciclo de políticas me permite enxergar essa ressignificação em todas essas escalas. Mas o que nós estamos vivenciando nesse momento, né? E aí é que vem a atual conjuntura. Então, nós temos um conjunto, nós temos um legado que nós fomos construindo nos últimos 20 anos, que nós não podemos esquecer. Então, esse é o primeiro ponto que ajuda a entender como a política cria o contexto. Agora eu vou mostrar, bom, a política criou um contexto que nos permitiu elaborar, criar, ocupar espaços desse Estado, né, que historicamente nos negou um lugar, né, não nos deu voz, e nós fomos ocupando e produzimos experiências significativas, né, que se tornou um importante legado da educação do campo, um patrimônio histórico, né, como diz a Mônica Molina, várias vezes, né, que a gente teve agora no encontro dos 20 anos lá em Brasília, nós temos um imenso patrimônio histórico, né, construído por nós, pelos sujeitos, com as nossas mãos, né, e com os fundamentos que nós estamos ajudando a construir, né, ao longo de todo esse período. Então, nós não podemos esquecer disso. Mas o que nós estamos vivenciando hoje é um avanço de políticas ultra-neoliberais e obscurantistas no país, né? E que nós estamos agora vivenciando um contexto marcado por reformas que perversamente violentam conquistas históricas da classe trabalhadora. É a política criando um outro contexto. Viola-se o bem comum e os direitos humanos, estão sendo ampliadas as facetas de mercantilização da natureza, precarização e degradação do trabalho e da vida em múltiplas dimensões. Precisamos estar atentos a isso. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto dos gastos públicos, reforma administrativa que está aí na pauta, flexibilização de leis ambientais, privatizações, né? São ações, dispositivos que me permitem, né, afirmar que nós estamos num período de avanço ultra-neoliberal, em que as reformas educacionais estão aí, como parte de políticas de ajustamento, que não começa com Bolsonaro, né, que vem aí no pós-2016, a partir de um golpe parlamentar jurídico-midiático, que muitos de nós sabemos por onde passou, e que se encaixa aquilo que o Luiz Carlos de Freitas coloca num grande guarda-chuva como reforma empresarial da educação, ou as reformas empresariais da educação. E a educação não pode ser vista fora desse ajuste, né? Um ajustamento que o Banco Mundial chamou de ajuste justo. Justo para quem? As reformas educacionais deste tempo não podem ser vistas descoladas desse contexto geral. Ele é parte desse contexto. A formação humana está em disputa.
para seguir com o projeto societário neoliberal, né, e tenho trabalhado com essa compreensão, é necessário se constituir uma psicoesfera neoliberalista que seja capaz de sustentar. A escola passa a ser o espaço estratégico, não único, obviamente, mas um espaço estratégico de disputa dessa governamentalidade, né, que por meio da produção de conhecimentos e de saberes neoliberalistas, nós vamos também dando uma contribuição para a formação desse sujeito neoliberal. Essa é a ideia, e a disputa pela escola. Não é por acaso, vai se disputar tudo pela escola. Além de todo o recurso público, no caso das escolas públicas. Nós não podemos esquecer que os recursos estão em disputa. Nós temos uma disputa pelo recurso e uma disputa ideológica. Então, quando nós vamos olhar o campo da educação, o que nós temos? Nós temos Base Nacional Comum Curricular, na sua terceira versão, não dialogada, como resultado de um trabalho articulado entre agentes públicos, privados e filantropia, mergulhado nos fundamentos da pedagogia das competências, na teoria do capital humano, nos interesses empresariais de preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, que disputa os recursos para suporte pedagógico, material didático, plataformas digitais, entre outros, e disputa a formação humana, né, do ponto de vista ideológico. Nós estamos vendo aí a BNC Formação, disputando a formação de professores, o Futurice, que está ali, a Escola Cívico-Militar, o pagamento de vouchers, que abre caminho para privatização ao deslocar recursos públicos para serem usados em matrículas, que vão ser realizadas, na maioria das vezes, em escolas comunitárias privadas, a charterização, né, escolas gestadas por organizações sociais filantrópicas, a avaliação em larga escala e até pagamento de prêmio a professores e gestores por cumprimento de metas. Então, essas são coisas que estão girando aí na atual conjuntura, né, dessa reforma empresarial que está em curso no país. Já indico aqui a obra do professor Luiz Carlos de Freitas, né, a Reforma Empresarial da Educação. Ou seja, a política alterou os contextos. Entende? A política alterou o contexto. Por outro lado, quando eu trago essa ideia de que o contexto também precede a política, aí vem a dialética, eu quero ressaltar que as políticas, e em particular aqui as políticas educacionais, possuem uma dimensão escalar. Eu vou voltar nesse assunto. O que eu quero dizer com isso? Se, por um lado, nós temos alterações significativas que estão acontecendo nesse momento em documentos oficiais indutores, isso não significa que a sua implantação se dará de modo linear. Aliás, nunca foi assim. Nunca foi assim. As políticas passam por releituras, por traduções, né, em diferentes contextos em que elas se inserem. Como diria o Steve Ball, há interações, acomodações, resistências, reordenação, deslocamentos, adequações, reinvenções, reinscrições e ressignificações. E isso ocorre em cada contexto, em cada escala, em cada espaço em que a política adentra. Os textos de política não são a política. E as escolas, então, podem ser compreendidas como espaços em que também fazemos as políticas. Então, é nas escolas, né, como menciona o Stephen Ball, as políticas podem ser contidas ou conflituosas. Elas podem produzir mudanças radicais ou ser encaixadas sem precipitar qualquer alteração. Ou podem passar pelo que o autor denomina de implementação não criativa. As escolas podem prestar atenção a uma determinada política e até fabricar uma resposta que é até incorporada na documentação da escola para fins de prestação de contas, objetivos de prestar conta para um chefe superior, mas não altera significativamente mudanças pedagógicas ou organizacionais. Porque os contextos são múltiplos. Os professores têm seus interesses e suas ações, suas intencionalidades.
Os estudantes têm seus contextos de vida, suas trajetórias. Então, o que eu quero dizer? Que a partir desse entendimento, eu quero provocá-los e provocá-las, a todas e todos e todes, a considerar nossos legados no âmbito da educação do campo. As ações desenvolvidas no campo político das políticas públicas nos oportunizaram construir experiências, conhecimentos e bases legais. Nós não só denunciamos as desigualdades educacionais entre os sujeitos do campo, como ajudamos a construir políticas significativas para alterar o quadro de negação e de periferização do campo nas políticas. O Pronera, para mim, é uma grande marca nesse sentido, porque, imagine, é uma grande marca dessa transformação. Se pegar entre 98 e 2011, os dados apontavam cerca de 320 cursos com 82 instituições de ensino e 880 municípios em que a política aconteceu em cada um desses ambientes. Nós temos a pedagogia da alternância, a criação do FONEC, assim como das articulações estaduais, né? Vamos lembrar, nós temos aí a articulação, eu faço hoje parte da articulação catarinense, mas nós temos a articulação paranaense, onde tive a oportunidade também de atuar com universidades, movimentos sociais e sindicais, escolas, sujeitos que estão implicados direta e indiretamente com a educação do campo, né? E nós, a partir dessa grande rede de instituições, de sujeitos, de forças, nós também construímos experiências extremamente significativas. O Estado do Paraná é uma grande referência nesse sentido. Então, criamos isso. Potencializamos a criação de redes de discussão, de conhecimentos e experiências em diferentes escalas, potencializando a criação de, potencializando temas de interesse, articulando o currículo das escolas, a agroecologia, a formação continuada de professores. Então, nós não temos o direito de dizer o contexto mudou, mudaram as políticas e não temos mais o que fazer. Então, eu tenho feito essa provocação, e esse é um desafio. O primeiro desafio é nós não cairmos na armadilha do agora, o último que sair apaga a luz. Nós não temos mais esse direito. Né? Nossos dispositivos legais, conjuntamente com nossas articulações e nossa força nas comunidades, e quando eu estou falando em comunidade, eu estou falando da comunidade envolvendo também os estudantes, os pais, os professores, os gestores. Isso pode nos ajudar a manter e a construir novas experiências. Mesmo no olho do furacão das grandes contradições que nós estamos vivendo nesse momento, com a implantação de base nacional comum curricular, a lógica da teoria do capital humano, da base das competências e habilidades, né, que nós já tínhamos, né, já denunciamos e já tínhamos superado e que agora volta com força. Eu tenho e penso e reflito muito sobre esse posicionamento, que entendo que não é um posicionamento ingênuo, porque a gente já consegue observar, pelo que a gente tem conseguido estudar e acompanhar, né, que, por exemplo, mesmo em contextos como a da implantação da reforma do ensino médio e da base nacional comum, né, escolas estão se posicionando em busca das permanências, das grandes conquistas que tiveram ao longo desses últimos anos. Então, a gente observa, por exemplo, aqui em Santa Catarina, escolas das áreas de reforma agrária, né, a permanência da agroecologia, né, proposta de formação integrada, articulação entre as áreas do conhecimento, mais formação técnico-profissional, o regime de alternância, né, com vários diálogos que estão levando à melhoria das condições de infraestrutura da escola, né, que essas coisas vão ocorrendo agora em pleno processo de implantação da reforma do ensino médio, por disputa da escola. Né? Um outro exemplo, né, o planejamento das ações, considerando a auto-organização dos estudantes, que é um marco do complexo de estudos implementado aqui também pelas escolas. A auto-organização dos estudantes é um dispositivo que temos percebido que as escolas têm defendido
para contrapor o protagonismo da juventude que está colocada na Base Nacional Comum e na reforma do ensino médio, para dizer, olha, a nossa forma de pensar o protagonismo dos jovens não é para escolha de itinerários, não é só para isso ou aquilo, nós temos aqui uma visão muito mais complexa e muito mais completa do que é a participação e o protagonismo dos jovens. Né? Então, é isso. O que eu quero dizer com isso? Que as escolas podem, então, construir também suas formas de apropriação e de fazer a política. Então, elaborar o plano de trabalho docente e a organização do trabalho pedagógico a partir de fontes da realidade, o inventário da realidade, considerar os territórios de vida dos jovens, inserir as matrizes pedagógicas da educação do campo, temas geradores, a pedagogia da alternância, promover o diálogo de saberes, a agroecologia, pode ser e continuar sendo uma prática nas escolas. E nós podemos buscar, dentro desse nosso legado, não só nas experiências, mas sobretudo nos nossos dispositivos e acúmulos legais, entradas que podem nos permitir fazer isso. Então, se nós formos lá na LDB, nas diretrizes operacionais, no decreto presidencial de 2010, e se duvidar até na própria Base Nacional Comum Curricular, que começa afirmando que não é currículo. Então, abre para que possamos, a partir dos nossos legados, fazer o currículo, fazer a educação do campo em nossos contextos de trabalho de vida. Ou seja, a gente consegue enxergar uma possibilidade de resistir em tempos de avanço das forças neoliberais no campo das políticas educacionais. O que não seria a primeira nem a última vez, pois já fizemos isso. Lembro que no Paraná, por exemplo, quando elaboramos diretrizes curriculares estaduais para a educação do campo, não nos pautamos na pedagogia das competências. Não nos pautamos no pragmatismo, no tecnicismo das pedagogias do aprender a aprender. Né? E ainda continua sendo as mesmas diretrizes que estão em vigor. Olha a força. Se nós pegarmos lá no artigo 12 da LDB, por exemplo, dispõe o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas, sim, as normas comuns e a do sistema de ensino, são elas que, no inciso 1, devem elaborar e executar sua proposta pedagógica. E no artigo 13 ainda diz assim, ó, inciso 1, participar da elaboração da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino. O artigo 2 fala dos estabelecimentos, o artigo 13 fala dos professores. Então, nós temos abertura para, agora, nesse momento, também alterar pelas nossas propostas pedagógicas. Lembrando que lá no artigo 28 diz assim, na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. Inciso 1, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Vamos envolver a comunidade. Vamos conversar com ela sobre o que está acontecendo no nosso país. Vamos esclarecer a sociedade. Então, eu tenho observado, e coloco aqui, tenho observado que escolas estão sofrendo inúmeras pressões por parte de suas mantenedoras. Não tem sido fácil trabalhar nesse contexto, porque ao mesmo tempo que queremos dizer não à pedagogia das competências, ao pragmatismo pedagógico do saber fazer, à submissão da formação humana aos interesses do mercado de trabalho, à fragmentação do currículo e à hegemonia de uma formação dual, a formação humana para uma sociedade neoliberal, a uma proposição formativa cada vez mais distanciada dos conhecimentos científicos. Há redes que estão assumindo a BNCC e trabalhando na implantação da reforma do ensino médio. Então, nós já estamos observando inúmeros agentes e com financiamento, tensionando as escolas a partir das bases legais. Então, nós temos que considerar isso. As escolas estão recebendo pressão. E eu queria muito saber como é que está acontecendo aí com vocês também. São tensionamentos produzidos no tempo certo. Eu tenho chamado de crise just in time, né? Vai produzindo
de forma fragmentar e o estilo conta-gotas, né? Vai produzindo a reforma em que as escolas vão sendo acionadas e tendo que dar respostas em tempo rápido, sem muito diálogo com a comunidade escolar, porque daí tem que dar o tempo, porque agora tem uma base legal, porque agora eu tenho que fazer isso, e a gente tem que entregar, porque alguém está cobrando, né? E uma escola que, atingida pela pandemia, está tentando também enfrentar esse contexto com uma conjuntura pandêmica, com todos os efeitos que essa conjuntura nos traz, né? E que também é uma escola que está bastante atarefada, com seu ano letivo em andamento, e elas vão sendo tensionadas e, ao mesmo tempo, vão sendo subalternizadas por suas mantenedoras, no sentido de que é preciso implementar e pronto. E esse é o primeiro desafio, e parece que nós vamos ter que fazer o enfrentamento, é esse pronto, agora não tem mais o que fazer. Ou será mesmo que nós temos que fazer isso agora, já? Agora, nesse contexto? Então, é a partir dessa conjuntura que eu enxergo a ancoragem nos nossos legados. Tá? Nosso patrimônio histórico. Vamos voltar lá no nosso patrimônio, lá da primeira parte da minha fala. Para que, a partir do que a gente acumulou em experiências, nossos conhecimentos produzidos, nossas bases legais, nós possamos continuar existindo, ou resistindo no sentido de reafirmar nossa existência como escola do campo, como política de educação do campo, né? E de continuar acreditando, de continuar construindo alternativas de escolarização por meio da educação popular, pegando aqui, né, dessa jornada freiriana que vocês estão realizando, de todo o legado que a educação popular nos traz, das experiências do complexo de estudos, da pedagogia da alternância, das nossas experiências nos cursos de licenciatura em educação do campo, na pedagogia, mas também projetos de formação continuada que nós estamos aí desenvolvendo, em experiências como a Refocar, que vocês têm aí a experiência, na produção de práticas e de materiais de apoio pedagógicos, né, e projetos que a gente vem desenvolvendo. E aí eu deixo a provocação. Vamos mobilizar nossas comunidades escolares. Vamos dialogar com os familiares, com as lideranças comunitárias. Vamos trazer os movimentos sociais e sindicais. Vamos juntar as pessoas para discutir a função social da escola e da educação. Nós vamos ter que voltar a discutir qual é a função social da escola. Qual é a função social da educação. Vamos conversar sobre o que queremos com a educação escolar. A escola acontece no território de vida. O seu contexto, aí que vem, então, né? O seu contexto pode alterar significativamente os rumos das políticas. Quero trazer esse desafio. O capitalismo está em crise sistêmica. Tenho trabalhado com essa compreensão. Os sinais estão aí, complexidade, multidimensionalidade. Não é uma crise econômica ou a crise política, ela atinge a economia, a política, a cultura, o ambiente, a geopolítica. Ela é multiescalar. Nós não podemos nos esconder, dizer assim, olha, eu vou aqui na minha sala, vou dar minha aula, né? Vou dar minha aula e está tudo resolvido e isso não vai acontecer nada. Não existe, é do local ao global. A escola e a escolarização não está isolada dessa crise. Vamos nos submeter a esta lógica que nos exclui? Que por forças verticalizadas nos impõe em qual deve ser a finalidade da educação, a função da escola? Que por padrões nos nega a participação política e as nossas potências? Né? Onde nossas potências locais, regionais, territoriais são silenciadas, apagadas sistematicamente? Queremos adaptação a este mundo que está aí? Ou vamos trabalhar para a nossa emancipação? Em solidariedade e pelo comum, por vida e dignidade em nossos territórios? Como assim foram nos ensinando os mais diferentes movimentos sociais populares que, contra as forças neoliberais, nesses últimos 30 anos, foram construindo experiências recriadoras de dignidade. Como bem já disse uma cientista, para mim, uma geopolítica, a Esther Cessenha, a sobrevivência de uma sociedade fragmentista e contra-insurgente como a capitalista requer a procura de solidariedades familiares, de vizinhança e ou comunitárias, que permitam armar com algumas couraças de proteção face à vulnerabilidade quase absoluta
a que são jogados os setores populares. Mas ela mesma destaca que nesse entorno de convivência solidária, seja no bairro ou na comunidade, que vamos construindo formas de trabalho compartilhado que garantem o dia a dia. Entre os problemas socializados, rancores, visões, crenças, esperanças, desafios e a busca pela dignidade, podemos nos tornar capazes de alterar os rumos das políticas no contexto da escola. O contexto, dessa forma, pode sim mudar a política. Então eu finalizo por aqui, deixo as provocações para a gente conversar e agradeço imensamente aí, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar essas palavras com vocês, essas reflexões que sistematizei aqui, depois posso também compartilhar, né, que são algumas questões que eu trouxe para a gente tratar um pouco desse tema, né, da educação do campo, das políticas educacionais e desses desafios, né, aos sistemas e escolas públicas nesse atual contexto. Obrigado, gente. Muito bom, William, muito bom ouvi-lo, né, nesse debate, trazendo várias questões aí que marcam a trajetória das políticas, e o mais importante é dizer que já se fez muita coisa e ainda é possível se fazer, né? Então, eu acho que isso dá um horizonte de esperança para nós que estamos na Escola do Campo, que constantemente estamos, né, sofrendo com essas questões, que vão se colocando de forma aligerada, né, de forma que desrespeita também esse movimento, que é um movimento legal, né, instituído aí, como você destaca, pela LDB. Mas a gente fica feliz porque alguns comentários já indicam isso, né, professor? A Aline traz, assim, que ressaltando o professor Luiz Carlos de Freitas, que ele traz excelentes reflexões, né, e críticas sobre a questão empresarial, né, e ao mesmo tempo que ela fala que estamos sofrendo todos esses anos com as ameaças da mantenedora, né, das nossas mantenedoras nas escolas do campo. Então, sempre é um desafio, mas diante disso que você coloca, me parece que há, sim, um horizonte, né, para o debate, alicerçado nas políticas, principalmente como o Pronera, né? Eu tive a oportunidade de estar em 2018, nos 20 anos da educação do campo do Pronera, né? Lá em Brasília, e senti na pele, né, essa vivência, essa experiência. Então é muito bom ver que esse debate está acontecendo, né? Então queria que o professor comentasse um pouquinho algo assim, reforçando, né, esse horizonte que se coloca para nós. Eu gostaria muito, assim, também de poder ouvir, né, porque vocês estão construindo muitas experiências, assim, mesmo diante de... A gente sabe que a gente tem passado por... Desde não só nesses últimos 5 anos, vamos pegar os últimos 10 anos, nós fomos passando por profundas transformações no campo das políticas. Então, nós tivemos muitos recuos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós também conseguimos construir práticas e experiências em diferentes contextos que vão dando alguns sinais, né, que são possibilidades que nós podemos também aprender e, ao mesmo tempo, com essa aprendizagem, poder, ao compartilhar as experiências, fazer com que essas experiências possam animar o povo lá na escola, para que a escola também não fique apenas refém de políticas que venham de cima para baixo para elas, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que, vou dar um exemplo aqui, né? A gente sempre teve uma proposta curricular aqui em Santa Catarina, mas mesmo diante de uma proposta curricular, dentro de uma ancoragem, de uma compreensão, né, nós percebemos que dentro das áreas de reforma agrária, por exemplo, né, em algumas escolas aqui a gente tem observado também, há uma ressignificação e, ao mesmo tempo, uma ampliação dentro dos projetos político-pedagógicos para atender também as demandas da comunidade. Então, esses princípios, né, que estão lá nas bases legais e que também estão presentes nos nossos acúmulos teóricos, conceituais, do que é a educação do campo, quais são seus princípios, seus pressupostos, seus fundamentos, suas bandeiras, isso tudo foi sendo, de alguma forma, incorporado. E, ao mesmo tempo, muito tenso, de forma muito tensionada, de forma muito
sempre de forma muito disputada, né? Isso não se dá sem disputa. Então, os agentes também estão trabalhando, eles também se denunciam, há um conjunto de tensões, isso não é uma coisa maravilhosa, né? Então, é nessa disputa que a gente também vai colocando os projetos de educação. Eu tenho agora contribuído com 2 escolas que iam fechar, né? Essas escolas iam fechar. Elas nos procuraram aqui na universidade para pensar um projeto, porque eram as últimas escolas do campo desses municípios, que é o município aqui de Nova Itaberaba e Águas Frias. Nós fizemos um estudo a partir de algumas experiências do Mais Educação e reorganizamos a matriz curricular para uma escola de tempo integral. Então, hoje nós temos 2 escolas de tempo integral, 2 experiências acontecendo aqui no campo, né? Um em Águas Frias e outro em Nova Itaberaba, em que nós, na reelaboração da matriz, fomos trazendo uma aproximação com os fundamentos da educação do campo, com algumas experiências que as escolas do campo já foram produzindo, né? E nós temos ali hoje experiências extremamente positivas que já chegou a dobrar o número de estudantes, inclusive estudantes que estão na cidade indo estudar na escola do campo, né? Uma matriz que tem que envolve não só as questões do trabalho no campo, da agroecologia, ou da horta, ou trabalho com os animais, como já é né, são práticas mais comuns, mas que trabalha com a ideia do patrimônio, da história, dos sujeitos do campo, de uma reafirmação do campo como território de vida, né, da sua identidade, da cultura. Então, essas são experiências que foram mudando a forma escolar. Né? E agora estão estudando, nós estamos estudando, né? Foi atingido pela pandemia, a experiência também, né? E agora retomando novamente, e com muita esperança de que essas escolas podem se tornar aí, né, propostas de reorganização que contribuam para que a gente possa amenizar o fechamento das escolas no campo, né? Que continua existindo e está aí, né? Escolas que estão cada vez mais diminuindo na zona rural e aumentando o transporte escolar para a sede do município. Então, nós também produzimos experiência para isso, né? Nos apropriando dessas aberturas que a legislação permite. Nós não podemos esquecer que uma escola ela pode aprovar projeto pedagógico específico. E nós fizemos isso nas escolas aí no Paraná, não só nas escolas ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mas fizemos nas escolas quilombola, nós fizemos nas escolas das ilhas. Nós criamos projeto pedagógico específico, né, para defender compreensões, né, compreensões que nós tínhamos da relação com a comunidade, com os territórios e tudo mais. Então, é nesse sentido que eu acredito, e não é sem disputa, e não é de hoje para amanhã também. Então, a organização de redes de trabalho, onde nós podemos contar com vários agentes, reunindo a comunidade e a sociedade, quem sabe a gente consegue um acúmulo de forças para fazer alguns enfrentamentos aí, mesmo na contradição desses avanços das forças neoliberalistas. Né? Mas estou aberto aí, vamos dialogar. Sim, queremos... um pouquinho. Sim. Só para lembrar a todos, né, pedimos que todos preencham os formulários que estão fixados no chat da live. Então, o primeiro formulário é a da lista de presenças e o segundo é da avaliação do evento. Então, é bem importante que todos façam essa avaliação e também preencham esse formulário, né, da lista de presença. Professor William, então, eu acho que quando você traz esses elementos para o debate, né, nessa ideia de construção de referências, de bases, também responde um pouco a pergunta do professor Carlos Antônio Bonamigo, nosso colega aqui do GFEMP, da UniOeste. Ele diz assim: William, quais as possibilidades de atuação para a construção da modalidade de educação do campo, levando-se em conta essa conjuntura que você muito bem analisou? Eu penso que você deixa ali algumas questões, né, como essas experiências, né, nas cidades que você cita, em Nova Itaberaba, Águas Claras, a construção de redes de trabalho, ancoradas justamente nessas experiências que já existem, né?
E, com certeza, trago aqui também para reflexão algumas experiências que nós estamos tendo aqui na região sudoeste e também pensando o estado do Paraná, o Núcleo Regional de Educação, né, que tem mais escolas do campo do estado, né, o núcleo com mais escolas do campo no estado. Então, com certeza, é urgente, necessário, precisa acontecer esse debate, e a gente vem aí desde 2015, eu falo 2015 porque foi quando eu ingresso, né, a Angelita também, nesse contexto do ensino público, né, como professora efetiva, como pedagoga da escola, e juntando aí ao trabalho da professora Cecília Guedini, que encerrava, né, finalizava o doutorado, e ela vai para as escolas e ela diz, não, eu quero mexer, né, eu quero trabalhar lá com as escolas, eu quero trabalhar no chão das escolas. E nós começamos a realizar vários trabalhos que tinham justamente como objetivo, no primeiro momento, construir essa questão da modalidade, rearticular a escola dentro da modalidade da educação do campo, né? Porque a escola estava lá apenas no campo, e sempre havia esse debate, era bacana ouvir assim que houve um acolhimento, né, dos professores, dos diretores que estavam à frente aí das escolas. Iniciamos, né, Enéas e Francisco Beltrão, o Paulo Freire, Pinhalzinho e Vista Alegre na época. Então, houve uma aceitação, um sim, porque havia esse desejo, havia essa incomodação, somos uma escola do campo, mas o que é efetivamente uma escola do campo, como é, né, como fazer isso acontecer? Então, a gente foi fazendo, né, e fomos construindo esse processo muito bom, que foi dando nortes para esse trabalho, ou sul, enfim, direções, né? A gente costuma dizer norte, mas são direções para esse trabalho. E então, assim, a Cecília trabalha muito conosco a questão do processo, a noção de processo, né? Estamos em processo e fomos construindo momentos para o planejamento, né? Dos professores, em que os alunos ficam com outras atividades. Construímos um caderno das escolas públicas do campo, que traz, né, referências, que traz todo o instrumental. Construímos o círculo de saberes e conhecimentos, que é o momento que os alunos socializam o conhecimento com os colegas. Então, fomos construindo dando essa cara para a educação do campo, que, claro, não é nada novo, né? É algo que vem de todo um trabalho, que é uma síntese, né, dos movimentos sociais, que é uma síntese de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses anos com a educação do campo, que ainda é jovenzinha, né? Foi isso que eu ouvi muito lá no FONEC em 2018. É uma mocinha, jovem, a educação do campo, né? E quando você relata todas essas políticas, a gente vê o quanto já se construiu. Então, eu penso que não podemos desanimar nesse contexto. E, com certeza, as universidades são a nossa ponte para a continuidade desse trabalho. Tem sido, né, e precisam continuar sendo. Nós que estamos na escola percebemos a carência de estarmos num espaço, né, que muitas vezes não nos possibilita muito diálogo. Então, precisamos sim construir e ocupar esses espaços e precisamos contar cada vez mais com as universidades para isso, né? Então, acho que nesse sentido, com certeza, né, até surgem algumas falas aí no chat da necessidade da universidade estar presente, e com certeza acho que fica bem, bem forte isso, né, professor? Eu não tenho dúvida, Rosane. Eu sempre digo assim, olha, nós temos que, eu vejo agora, né, com a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ele tem provocado, aqui em Santa Catarina, né, as escolas agora a entrar no processo de implantação. Então, desde 2019, né, a Secretaria de Estado da Educação entrou em contato com 120 escolas piloto, e que essas escolas passaram, então, a implantar já a nova matriz, com base na Lei 13.415 de 2017. Algumas escolas nos procuraram aqui. Olha, nós vamos aderir ou não vamos aderir agora? Vamos deixar para depois?
e aí a coisa vem, né, para implantar em cima da hora, e aí a gente não conseguiu nem se preparar. Então, todo o processo de adesão, o que eu percebi? Que, inclusive, esse movimento, né, da Secretaria de Educação, entrar em contato com as escolas para ver se elas queriam aderir como escola piloto. Esse movimento não foi sem conflito. Das escolas que com as escolas que eu pude dialogar, em todas elas se questionaram se entrariam ou não, e por que entrariam, como entrariam e o que fariam, né, para dizer também assim, olha, tá aí a reforma, mas nós também queremos dizer como é que nós vamos fazer isso aqui. Então, as escolas têm vida nesse sentido, né? Não é uma implantação linear. Eu tenho toda a contrariedade a esse modelo de reforma que está sendo colocada. Por vários motivos, daria um outro debate. Mas o que eu fui percebendo agora, né, acompanhando também processos de discussão, estudo, pesquisa, né, com as escolas, e ouvindo as pessoas, né, dialogando com quem está envolvido a partir do contexto escolar, né, que uma das escolas, assim, nós vamos entrar porque está se ventilando, está se colocando aqui que vai entrar recurso. Então, esse é um motivador importante para nós. Nós queremos segurar que nós temos aqui a manutenção dos laboratórios, tem isso, tem aquilo, e aí o recurso está sendo alocado para isso. E tem o nosso curso de agroecologia, que é um curso técnico profissional, né, integrado, em regime de alternância, né, na pedagogia da alternância, que tem ancoragem lá no complexo, na experiência do complexo de estudos, que tem auto-organização dos estudantes, que tem fundamentos na pedagogia do movimento, que nós também queremos proteger de alguma forma, ou pelo menos manter dentro do nosso projeto político-pedagógico, apesar da reforma do ensino médio. Então, a escola do assentamento aderiu como projeto de escola piloto e aprovou um projeto político e reformulou o seu projeto político-pedagógico para um curso de mais de 5.000 horas de técnico profissional integrado. No meio da reforma sendo implantado. Eu achei, né, aí me mostra mais uma vez que não é, né, as motivações que levaram a escola a se colocar à disposição como escola piloto é muito diferente do que os reformadores colocaram. Não teve nenhuma associação com as justificativas que os reformadores, né, colocaram no contexto lá de criação da reforma do ensino médio. Não tem a ver com a evasão, não tem a ver porque os estudantes não gostavam da escola, é uma escola enfadonha, né? As motivações foram, nós queremos aqui continuar trabalhando com algumas conquistas históricas que nós temos e ainda avançar melhorando a nossa infraestrutura. Então, hoje eu converso com a direção e a gestão da escola, ou com as professoras, os professores, e eles dizem, olha, está melhorando porque chegou o recurso, está vindo isso, está vindo aquilo. E agora, no contexto da reforma. Então, isso é uma questão que a gente precisa olhar. Né? A mesma coisa outras escolas que estiveram preocupadas. Nós temos uma escola aqui muito próxima, aqui no município de Chapecó, que eu também pude acompanhar, que na hora de pensar todo o processo diagnóstico da questão das trilhas de aprofundamento, de componentes eletivos, porque na reforma, 1.800 horas de formação geral básica, as outras 1.200 horas, que vão compor as 3.000 horas, né, da matriz, de uma das matrizes, ela é flexível. Então, é composto por língua estrangeira aqui, é composto por trilha de aprofundamento, que daí é uma escolha, é feito escolhas por parte dos estudantes, e aí vem a contradição, porque tanto a trilha de aprofundamento quanto uma disciplina eletiva que vai ser ofertada, muito embora o estudante possa, na hora da matrícula, indicar qual ele gostaria de fazer dentro de um portfólio, né? Não vai ser necessariamente aquela disciplina que ele vai cursar, porque vai depender se a escola pode ofertar e depende ainda, né, de ser a mais escolhida pelos estudantes, né? Mesmo assim, as escolas que eu estou acompanhando aqui, elas mostram como que elas pensaram na oferta junto com os estudantes para que eles não percam
a relação com todas as áreas do conhecimento, por exemplo, né, que era uma hipótese nossa. Olha, vai afastar, porque daí você mantém tudo concentrado na formação geral básica, reduzida a 1.800 horas, que vai dar ali em torno de 500 a 600 horas por ano, e aí vai flexibilizar e vai afastar eles dos conhecimentos das áreas, e isso vai, inclusive, dificultar na entrada do ensino superior. Mas uma das escolas que eu tenho acompanhado e dialogado já reorganizou a matriz para que isso não acontecesse. Então, elas estão, mesmo diante de uma política ultra neoliberal, do meu ponto de vista, vinda de cima para baixo, sem diálogo nenhum, muitas escolas nem sabem o que é reforma, nem sabem, não conseguiu pegar ainda de forma contundente lá no que é a lei 13.415, mas essa escola piloto, ela construiu ali, né, algumas ações que, para mim, são ações de resistência. Então, é nesse sentido que eu digo que as escolas, elas criam ações e fazem a política, quando querem, né, dentro dessas provocações que eu trouxe, né? Não é sozinha, não é um ativismo, né? Tem intelectualidade, tem a classe trabalhadora articulada, tem a comunidade, né? Tem o povo junto, né? Não se faz isso isoladamente, do meu ponto de vista. Professor William, seguindo então essa lógica aí, né, de discussão do ensino médio, a professora Sueli Aparecida Martins, ela fez uma pergunta aqui. Então, nessa lógica de resistência, como pensarmos no novo ensino médio, né, nas escolas do campo? Então, como que a gente pode pensar esse novo ensino médio que está vindo imposto, né, sendo colocado hoje, sem uma discussão mais ampla, né, nas escolas do campo, nesse movimento? As experiências que eu tenho conseguido acompanhar são essas que eu relatei, né? Então, porque também tudo muito novo, né? Pensar em 2019, nós atingidos pela pandemia, as escolas trabalhando, né? E tendo que atender também outras modalidades, porque o que vem com a reforma é para os primeiros anos. Então, ainda tem escola que está fechando o ensino médio inovador, outras escolas tinham o ensino médio integral de tempo integral e o ensino médio regular e o noturno. O que se coloca são muitos desafios. E aí, ontem eu estive numa escola, trabalhando também com eles essas questões sobre a reforma do ensino médio, porque aqui em Santa Catarina já está cotado que em 2022 todas as escolas estarão, né, implementando a Lei 13.000, né, a Lei 13.415. Então, ainda tem muita coisa por vir. Então, na medida que as coisas vão acontecendo, né, eu acho que é aí que nós vamos nos mobilizando, a comunidade também vai se colocando para dizer, olha, nós vamos manter determinados aspectos aqui, né, e aí eu acho que o projeto político-pedagógico da escola tem um papel fundamental nesse sentido, né, e a classe trabalhadora precisa se articular nesse sentido, né. Mas é isso, eu fico à disposição. Eu estou vendo aqui que o pessoal está animado ainda no chat aqui, estou acompanhando aqui. Isso mesmo, professor. Aqui as questões vêm nessa direção, né, do que você traz para o debate e já vai indicando, né, no sentido de sinalizar as respostas. O professor Claudinei de Oliveira escreve: William, nesse contexto do modelo econômico capitalista, como a educação e a educação do campo, além de todas as experiências, podem superar essa lógica de uma formação excludente. E aí o Bonamigo, Carlos Antônio Bonamigo, fala de que forma o legado histórico construído pelos movimentos sociais populares em torno da educação do campo podem potencializar ações nas comunidades escolares. Então, você já traz alguns elementos aí, né, quando diz da necessidade do debate, de que a comunidade... Porque eu penso que a grande questão, né, William, é a comunidade estar ciente disso, né, dessa tal novidade do ensino médio, né, que, na verdade, o que é essa novidade, que, de novo, não é nada. É uma reforma, efetivamente. Isso que você está falando é muito interessante, porque esses dias eu faço parte de um grupo de trabalho que daí rodou umas fotos, né, de um jornal do MEC dos anos 90, que falava o novo ensino médio. Então, de novo, não tem, era lá dos anos 90, né? Exato, e aí, então, quer dizer assim, a nossa comunidade, né, escolar, se a gente pensar a comunidade escolar como os sujeitos que trabalham na escola, muitas vezes não estão
cientes das mudanças né, do que está por detrás da lógica dos reformadores, quem dirá os nossos alunos, né? Então, assim, e pais e familiares. Então, eu acredito que o grande debate ele precisa caminhar nesse sentido, né? De esclarecer, de traduzir também, né, para uma linguagem que seja compreensível para a nossa comunidade, quais os impactos disso, né? Porque a gente reflete assim, olha, lá no campo teremos, a princípio, aqui é um indicativo de que teremos aí 3 possibilidades para o próximo ano, 3 itinerários formativos. Um que já está presente, que é a educação financeira, outro pensamento computacional e o outro projeto de vida. Então, isso acrescentaria uma aula a mais para os alunos da primeira série do ensino médio. Agora, o que a gente faz com os outros alunos que não terão essa uma aula a mais? Porque vai ter que ser no mesmo período, a princípio, né? No nosso caso, lá pela manhã. Mas a gente não tem as respostas para isso, né? É tudo assim, vamos ver, vamos verificar, está sendo debatido, está sendo construído. Então, cada vez mais parece que fica clara a necessidade de esclarecer isso para a comunidade, de tratar disso, de mostrar o que chega até a escola e que nós precisamos refletir sobre isso, precisamos pensar em possibilidades, né? Mesmo que essas possibilidades não se efetivem, mas temos que ter clareza do que está vindo e esclarecer isso para a população, para a comunidade, para as nossas famílias. E aí o que a gente observa é que tem um processo de ressignificação que vai acontecendo. Por exemplo, essa noção do projeto de vida, né? E vocês vão olhar, né, tanto na base nacional como curricular, e aqui acabou também se adentrando dentro do currículo do território catarinense, no nosso caso aqui, e não sei como está acontecendo aí no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que os estados estão construindo também aportes para indicar o que querem com esse projeto de vida, mas vai sempre de acordo com a base. Então, ali você percebe que tem todo né, uma entrada na dimensão socioemocional, essa preparação do jovem para ele se responsabilizar, né, construir projeto e se responsabilizar por esse projeto, de que pelo sucesso, pelo fracasso, ele é responsável. Então, tem uma política de responsabilização que responsabiliza a escola, que passa a ter um currículo vocacionalizado, porque daí tem que vocacionalizar, porque daí trabalhar com projeto de vida parte dessa compreensão de que você vai trabalhando a potência dos estudantes para pensar o que será nele como perfil do egresso, né? Como egresso, se ele vai para a universidade, se ele vai para o mercado de trabalho, tem muitas dessas provocações, mas o que eu tenho visto também é que as escolas passam a ressignificar essa disciplina. Aqui é uma disciplina que, inclusive, tem uma carga horária nos 3 anos do ensino médio maior que geografia, que é a disciplina que é o ministro. Né? A minha geografia ficou restrita à formação geral básica, com 2 aulas no primeiro ano e 1 aula no segundo e 1 aula no terceiro. E depois só vai existir na parte flexível do currículo se tiver a oferta de um componente eletivo e uma trilha de aprofundamento que envolva a geografia. Senão eu fico sem essa carga horária. Eu não sei, certamente, se eu sou concursado com 20, 30 ou 40 horas, e em algum lugar eu vou ter que ir. E eu imagino que em algum momento eu vou para essa disciplina do projeto de vida aí, por exemplo. Né? Isso eu já tenho visto que tem acontecido. Não vai ter a disciplina, vou trabalhar com o projeto de vida. Mas o que eu tenho visto em algumas ressignificações é que também vai entrando os interesses da escola e da comunidade. Então, em comunidades organizadas, com projeto político-pedagógico consistente, né, que vai buscar lá nos fundamentos da pedagogia do movimento, da pedagogia dos complexos de estudos, da auto-organização dos estudantes, da agroecologia, da educação das relações étnico-raciais, dos fundamentos da educação do campo, da educação ambiental, que vai buscando esses elementos e traz para dentro disso tudo, né, constrói um componente que não caia na armadilha do socioemocional, do psicologismo, do pragmatismo, do imediatismo. Então, me parece que o processo de resistência ele vai se dar também lá no cotidiano. Vamos pegar lá no Educação e Poder, do Michael Apple, né, no intelectual crítico do Henry Hooks, do Roger Simon, do Paulo Freire, né, do Peter McLaren. Vamos buscar nesses pedagogos críticos, né, os fundamentos da pedagogia histórico-crítica aqui do Saviani, que nos dão condições de nos pensar como sujeitos
que também são ativos em toda essa contradição do contexto, e lá na nossa aula, e lá na nossa atividade pedagógica, e lá na nossa escola, no nosso pátio, na nossa festa, na nossa comunidade, com o nosso povo, a gente consegue construir um processo dentro de um contexto desse contraditório, né, que nós vamos buscar com essas experiências, inclusive, mostrar que a nossa escola dá certo, que a nossa escola não fracassa, e que o fracasso é esse modelo meritocrático, é esse modelo de sociedade empresarial, né, que exclui, que destroça o trabalho e a natureza, né, que mercantiliza e quer colocar o modelo financeiro de mundo e de vida para nós no cotidiano, né? Como se eu jogo a maquininha, né, eu jogo a minha carteira de trabalho e pego a maquininha e está tudo resolvido, na lógica do empreendedorismo de si mesmo. Me parece que nós temos que acreditar nisso e olhar para as experiências, porque nós não temos nós não podemos, eu tenho dito isso e provocado, eu me provoco com isso também, né, de que nós não temos, pelas nossas experiências e pela garra, né, nós vamos sofrer com isso, né, nós vamos sofrer porque nós estamos sofrendo tensões e ameaças também, né, o Escola Sem Partido está aí, né, essa serpente, né, o ovo da serpente, como diz o Gaudenz, está aí, né, e vem com tudo para criminalizar, mas nós não podemos, nós não temos nós temos que ter essa coragem, né? A nossa geração, a minha geração é uma geração que conseguiu chegar na universidade, fazer o curso de pós-graduação, que é o meu caso, né? Porque muitos outros lutaram para que eu pudesse chegar aqui. Eu estou na Universidade Federal da Fronteira Sul porque muitos lutaram para que eu pudesse chegar aqui hoje. Então, eu não posso simplesmente dizer para eles assim, olha, a minha geração agora acabou, eu vou apagar a luz. Alguma coisa nós temos condições de fazer. E me parece que é isso, né? Quando eu volto lá na Educação e Poder do Michael Epple, diz assim, olha, chegou o livro didático aqui. Tem 10 volumes o livro didático, né? Ninguém usou o livro, os livros estavam lá, empoeirados, né? E a professora estava lá atuando na sala de aula, buscando construir seus materiais também, né? Então, eu acho que é isso. Né, nós também temos condição de fazer um pouco essa resistência cotidiana, e me parece que talvez nesse momento, né, de recuo das forças democráticas, de avanço das forças neoliberais, talvez esse seja o que nos faça ainda ter um pouco de vida, né, para a gente não enlouquecer e ficar doente de Brasil. Seria um pouco isso. Com certeza, William. Eu acho que, assim, quando você fala da escola, de visualizar, da comunidade, do professor que está lá na sala de aula fazendo o seu trabalho, né, ressignificando, eu acho que isso é um elemento, assim, bastante importante aqui para o debate, porque a gente se vê nisso, eu acho, né, Angelita, assim, nos nossos trabalhos lá na escola, quando nós trazemos para dentro desses espaços que nós criamos, né, como a Refocar, como o GFEM, e aí vem as questões, olha, é possível fazer isso, vamos reorganizar a escola nas salas laboratório, né, de maneira que isso ressignifique o conhecimento, né, e que a gente possa tratar o conhecimento como ele precisa, né, ser tratado lá na escola do campo. Então, assim, lá na escola do Pinhalzinho, né, eu tive um tempo atuando lá junto com a Angelita também. Então, a gente viveu um pouco essa experiência, né, Angelita, das salas laboratórios, agora está mais consolidada, assim, talvez você gostaria de falar um pouquinho, e para a gente ir caminhando também na direção das outras perguntas. Sim, Rosane. Então, só vou puxar uns ganchos para a gente chegar nisso. Quando o professor falou no sentido do projeto político-pedagógico, eu estava lendo alguns comentários ali também no chat, né? Esse é um movimento muito importante, porque nós, com o passar do tempo, nós precisamos pensar e entender essa legislação, e a partir dessa legislação a gente foi criando movimentos dentro da escola. E também fomos nos ancorando, né, nesses documentos oficiais da escola e registrando tudo isso que foi sendo feito. E aqui em parceria também com o Núcleo Regional de Educação aqui de Francisco Beltrão, nós rearticulamos o nosso PPP, ele foi praticamente todo refeito, né, dentro dessa lógica que nós viemos construindo, né, durante esse período, desde 2015. Então, muito do nosso trabalho está dentro do PPP,
e hoje ele nos ampara no sentido de fazermos as visitas, por exemplo, que nós chamamos de trilhas escola-família, né? Esse movimento que a gente vai, faz o caminho inverso dos estudantes, então eles ficam na casa nos esperando e nós, professores, vamos até a residência deles, passamos por todo o percurso, né, que eles trilham até a escola. Então isso é muito significativo, porque muitos professores não têm a visão de como que é esse movimento que é feito pelo estudante. Então, esse estreitamento de laços, essa aproximação com a comunidade, com os nossos estudantes, conhecer a unidade produtiva deles, é muito importante. E nesse sentido que a Rosane comentou, das salas laboratórios, então, nós tínhamos dualidade administrativa e a escola municipal foi contemplada com uma sede nova e nós ficamos com uma escola grande e tivemos, então, a iniciativa de repensar esse espaço, né, da nossa escola. E ao invés dos nossos estudantes, então, aguardar o professor na sala de aula, é o professor que fica na sala dele, no laboratório dele, aguardando o movimento dos alunos. Então, temos o laboratório de português, o laboratório de matemática, o laboratório de história, e os alunos que fazem a movimentação e trocam de sala de aula. Nós, assim, sentimos uma aproximação muito grande do professor com o espaço dele, com a sala dele, com o laboratório dele. Então, ele tem o laboratório de português, dentro do laboratório de português tem a biblioteca, os estudantes que nos ajudam, a organização da biblioteca, o professor nos ajuda. Nós somos uma escola pequena aos olhos do governo, né? Então falta agente administrativo e a gente tem que ir se reorganizando dentro desse movimento da escola, né? Então, muito importante esse registro nos documentos oficiais da escola para nos respaldar o nosso trabalho, né? E então agora acho que, Rosane, não sei se falei um pouquinho do nosso trabalho aqui, né? Se você quer entrar nas perguntas ou eu quero que eu continue aqui. Sim, eu acho que, assim, né, William, a gente fala um pouco dessa nossa experiência, mas a gente também, eu acho que precisa, quando você fala dessa ressignificação, né, o André, ele pergunta assim, ó, qual seria o papel da universidade pública nesse contexto? BNCC, reforma do ensino médio, multianos, que tendências você observa desde a universidade pública? Ou seja, né, nesse âmbito da ressignificação, como que você vê, a gente sabe de algumas, né, em debate aí com algumas escolas de Santa Catarina, que eles vão estabelecendo, né, também essa colaboração com as universidades, vão se ancorando nas universidades justamente para fortalecer esse trabalho e não ceder, né, a via, por exemplo, das ONGs, desse mercado que se coloca principalmente aí com o eixo formativo 5, né, que é o eixo aí da educação profissional. Então, como que a universidade ela pode estar contribuindo? Como você vê o papel da universidade nesse sentido, das universidades, né? Uhum. São, assim, olha, eu não tenho, assim, um panorama, não tenho feito, eu tenho acompanhado, no caso, por exemplo, eu acho que agora é um momento, né, da gente, eu acho que a primeira questão é estudar, nós temos que estudar, nós temos que abrir caminhos, né, nós temos que abrir processos de investigação, de acompanhamento, de monitoramento, de análise, né, e estabelecer um contato com as escolas e tentar também acompanhar e compartilhar dessas angústias, né, e debater com os sujeitos que estão envolvidos ali com a escola, com a comunidade, o que está aí, e ir traduzindo, e ir debatendo e construindo um acúmulo com essa comunidade escolar. Esse é um papel fundamental, né? Por quê? Porque nós estamos nos debruçando, nós estamos mexendo, olhando para as teorias, olhando para os fundamentos, e a gente tem uma condição de poder, junto com a comunidade escolar, de fazer esse exercício de tradução, né, que é trabalhar o que está por trás de tudo isso, né? Então, acho que esse é um papel fundamental que a universidade tem nesse momento, mas é também de enfrentamento. Então, você veja só, agora, nesse momento, por exemplo, nós temos uma rede de pesquisadores, de estudiosos, de militantes, em defesa do ensino médio, e trabalhando para que a gente construa aí uma frente em defesa do ensino médio dentro da Câmara dos Deputados,
que nos dê força para, quem sabe, a partir desses efeitos, inclusive da pandemia, prorrogar a implantação da reforma do ensino médio em escala nacional. Então, claro, alguns estados estão acelerando esse processo. Né? Aqui, eu gostaria muito, inclusive, que Santa Catarina não implementasse assim, dessa forma. Por quê? Porque é uma reforma complexa e ela tem muitas questões que ainda precisam ser entendidas na comunidade. Quer dizer, como é que você pega de 120 escolas piloto, né, que é uma loucura, quem já trabalhou com política aqui sabe que, pô, você vai trabalhar com escola piloto, você teria certo controle sobre os efeitos que determinadas políticas têm sobre o percurso formativo, sobre a vida dos sujeitos. Nós estamos falando da vida das pessoas, né, de uma geração que está passando aqui pela escolarização. Então, né, como você não faz uma reforma, uma profunda reforma, com essa envergadura e com essa complexidade e com essas tendências que estão colocadas aí, e você joga assim as escolas que se virem. Então, o ideal seria agora aguardar, inclusive, fazer uma grande avaliação e uma grande análise do que todas essas escolas que estão já implantando, o que elas trazem em termos de potência, porque pode ter potência, as escolas também ressignificaram e viram potências. Eu posso até depois problematizar, questionar isso, né, e tentar enxergar a estrutura profunda do que eles trazem. Mas eles trazem, olha, isso aqui, projeto de vida para nós, olha, tem muito a ver, né, eu vi relatos esses dias, assim, ó, nós fomos olhar a experiência da casa familiar rural, por exemplo, né, lá tem o projeto profissional de vida, então a gente aprendeu um pouco do que era o projeto profissional de vida com a casa familiar rural, para a gente poder também construir aqui uma perspectiva de projeto de vida para trabalhar aqui com os estudantes do ensino médio. E aí agregamos isso, agregamos aquilo, fizemos parceria com a universidade, para a universidade vir aqui ajudar a trabalhar a partir de um projeto de extensão. Então, se criou, né, outra vida, assim. Então, nós aqui olhando pelo viés, né, da forma neoliberal, da matriz curricular, do empresariado, e a escola ressignificou dizendo, ó, tudo bem, tem tudo isso aqui, mas nós vamos fazer assim também. Então, houve, de alguma forma, um processo de transformação. Então, eu não tenho dúvida que essas reformas, a Base Nacional Comum, ela está ancorada nessa reforma empresarial, como ela tem muita clareza no projeto de sociedade e que está ali, e nas suas ilusões que ela coloca dentro desses documentos, né? Porque nós estamos numa sociedade, um país amplamente desigual, né, com condições estruturais e contextos muito distintos entre escolas do centro e da periferia, do campo e da cidade. Nós temos ainda desafios intensos, e o financiamento é uma falácia, porque fala que é necessário, né, mas o financiamento da educação, nós ainda não temos o financiamento suficiente para que essas mesmas reformas curriculares e a reforma do ensino médio, ela se institua na sua plenitude. Nós temos escola que, se encostar, ela cai, né? E aí vai fazer a reforma de que modo? Então, nós temos contradições imensas. Então, né, então, do meu ponto de vista, eu acho que uma grande luta que as escolas deveriam emplacar nesse momento é a de revogar o projeto de lei, né, e não implantar já em 2022 essa reforma. Seria o meu entendimento, esse é o meu entendimento. Não tem sido do poder público, né, em vários estados, não só aqui, né, mas do meu ponto de vista é isso. Né? Eu acho que nós temos que fazer a disputa e também acreditar e se colocar à disposição, né, para o diálogo, para a pesquisa dialógica, para pensar a partir das narrativas das escolas. Né? Não só nós dizendo o que é que está acontecendo, mas também ouvindo o que as potências trazem dos territórios de vida. Né? Esse é o meu entendimento. E é isso. William, eu vou fazer uma pergunta aqui, pensando um pouco nesse sentido, né, de criar espaços nessas escolas, né, e que nós sabemos que a educação do campo, ela vem, né, de um longo trabalho, né, dos movimentos sociais, uma construção coletiva, e nós aqui no sudeste do Paraná, principalmente na nossa região, nós não temos uma forte atuação dos movimentos sociais. São escolas inseridas em regiões com pequenos agricultores, né? A gente tem diversas realidades dentro da mesma escola. Temos filhos de produtores aí do agronegócio, pequenos produtores,
famílias que vivem, que sobrevivem, né, muitas vezes do auxílio do governo, de assistência governamental, né, algumas crianças não moram com o pai, a mãe, estão com os avós, que já são aposentados, e eles estão ali no campo e nós temos todos esses sujeitos dentro da nossa escola, né. Então, essa é a realidade mais ou menos aqui da nossa região, aqui do sudoeste do Paraná. E a minha pergunta é, como então, né, nós temos muita dificuldade, muitas vezes, de iniciar certos movimentos nessas escolas, porque nós não estamos encharcados, né, dessa luta, desses movimentos sociais, e para nós articularmos esses professores, muitas vezes a gente acaba enfrentando dificuldade, né. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, que você vem de várias experiências, né, a tua opinião em relação a isso, nós aqui do Sudoeste, essa nossa dificuldade, nós estarmos um pouco afastados de certos movimentos, né? Uhum. E olha, a gente vivenciou muitos casos de reorganização e de luta pela escola também em realidades que não estão inseridos necessariamente, né, em contextos com a atuação dos movimentos sociais. Eu me lembro de uma escola de Almirante Tamandaré, na região metropolitana norte de Curitiba, que a comunidade, quando foi notificada que a escola iria fechar, a comunidade se articulou e buscou, junto ao Ministério Público, junto a uma juíza, né, que tensionou e a escola não fechou. Isso também aconteceu em Jacarezinho, longe né, de territórios da reforma agrária, dos movimentos, né, sindicais, sociais. Então, veja, qual é o potencial de diálogo que nós temos hoje com a nossa comunidade? Nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que convidar a comunidade. Cadê os pais, os familiares, né, os estudantes nesse processo? Nós tivemos mais de 1.000 escolas ocupadas em todo o Brasil durante a publicação da medida provisória 746, por exemplo. Né? Entre 2016 e 2017, ali, muitas escolas ocupadas, né? Muitas delas não tinham uma relação direta com os movimentos sociais. Os jovens mostraram a potência que eles possuem quando eles entendem e se ocupar os espaços. Então, não há uma. Eu vejo assim, claro, se os movimentos estão atuando na região, se existe uma rede se fortalecendo, no Paraná, vocês têm a Articulação Paranaense para a Educação do Campo. Chamem a Articulação Paranaense, demandem para as universidades, demandem para os intelectuais da Articulação Catarinense. E quando eu falo dos intelectuais, não estou falando só da universidade, para todos. A escola que está em Francisco Beltrão, ou a escola que está lá na região metropolitana de Curitiba, ela é parte desse contexto. E nós temos que olhar nessa conjuntura, nós temos que olhar nessa escala. Nenhuma escola menos. Os jovens mostraram a potência de escolas. Como se dá quando a comunidade ocupa a escola. Vamos ocupar a escola. Essa é a minha provocação. É o que eu posso dizer para vocês que estão principalmente nas escolas. E se precisar, eu vou lá dar aula, fazer oficina. Eu da universidade, claro, convidado, nunca entrei numa escola sem ser convidado. Hoje, né, tem aqui uma coordenadoria que não quer que eu entre nas escolas. Mas eu nunca entrei numa escola sem ser convidado. Eu sempre fui convidado pela direção, por um professor ou uma professora, né, porque eu respeito ali o contexto do território de vida, porque é ali que a coisa acontece, né? Então, eu vou também, como professor universitário, como estudante, né, como eterno estudante, como educador, como professor, acima de tudo, né, como professor de geografia, é isso que eu sei fazer. Eu vou dar aula, vou fazer oficina, vou estar com os estudantes, com as professoras, com os professores. Não podemos esquecer também da luta sindical, né? Da luta sindical é importantíssimo. Nós temos que reiterar e reafirmar os nossos espaços coletivos de classe, né? Então não podemos esquecer também que a luta sindical tem que estar com a gente, né? Mas é isso, é vida na comunidade.
né, a minha síntese não tem uma receita, e eu lembro bem de várias pessoas com quem eu tenho dialogado, a melhor estratégia é vamos chamar a comunidade, vamos estudar e vamos dialogar e vamos construir aí trajetórias que possam levar em consideração também os nossos legados pedagógicos, né, aquilo que a gente acredita que deve ser o papel e a função social da escola, da educação. Né? Senão, os nossos fundamentos teóricos e a nossa pedagogia crítica radical vai ficar nos nossos artigos. Né? É isso. É no caminho de construção, né? De construir, né, William? Eu acho que isso, assim, parece que fica dessa fala e também um pouco dessas experiências que você traz, que a gente também indica aqui, até na fala do pessoal aqui no chat, né, que vai dizendo assim, vai falando do PPP, reforçando essa necessidade, né, vai relembrando algumas ações de ressignificação de projetos de vida que já aconteciam aí na Acessoar, algum tempo atrás, né, e também dando um norte de esperança, né, retomando Paulo Freire aí, esperançar sempre é preciso. Então, eu acho que quando você diz isso, né, de ir para a escola, estar na escola, colocar-se, dialogar, né, então, oferecer esses instrumentos, né, sair do escrito, né, partilhar do chão da escola. Então, com certeza, eu acho que esse trabalho, ele é necessário, e nós, como escola, eu penso que precisamos fazer esse movimento também de buscar esses intelectuais, né, como você diz, de buscar esses sujeitos, né, que ocupam os diferentes espaços, que pode ser o espaço lá de uma outra escola que está também passando por esse processo, né, de reforma, e aquele intelectual da universidade, enfim, né, e agregando forças aí para que esse trabalho realmente possa cada vez mais garantir o direito à educação, né, para os nossos sujeitos do campo, principalmente, né, que tanto lhes foi negado e que muitas vezes ainda continua, né, diante dessas políticas que se colocam. Então, como eu disse, são muitos os desafios, né? Então, a mesa é isso, era a provocação, porque são os desafios aos sistemas de ensino. Né? E uma coisa que eu queria reforçar muito é assim, que vocês têm que acreditar nesse potencial, né, que vocês têm ali no trabalho, né, com a direção, com a gestão, e entre professoras e professores, estudantes, buscar nos princípios da gestão democrática, né, esse princípio da gestão democrática, da perspectiva dialógica de trabalho, e no meio dessa contradição construir alternativas, né, e que a gente consiga acumular a partir dessas experiências, né, caminhos para a transformação e resistência dessa escola, que não caia nessa armadilha, né, desse ultraneoliberalismo, desse obscurantismo, desse anti-cientificismo, né, que tem marcado a nossa conjuntura, dessa relação pragmatista e distanciada, né, dos conhecimentos. Enfim, eu acho que nós temos condições. Então, eu agradeço imensamente, né, que mais uma vez pelo convite, e ter me provocado. Às vezes eu aqui, né, fico gesticulando, esse é meu jeitão aqui de dialogar. Às vezes parece meio bravo, assim, estou, né, querendo denunciar, mas eu também estou querendo provocar, né, a partir daquilo que a gente vai estudando, que a gente vai lendo, né, e de que nós não vamos aceitar aqui cair nessa lógica, né, que o Ricardo Antunes traz, né, que nós não vamos cair na lógica do privilégio da servidão. Nós não queremos isso aqui para o Brasil e nós não queremos isso aqui para o nosso país. Nós não queremos a lógica do privilégio da servidão, da escola da meritocracia, né, da escola do empreendedorismo de si mesmo, desse individualismo, da escola neoliberal. Nós vamos dizer não, e nós vamos dizer em todas as escalas, aonde for possível e como for possível. Né? E vai ser na disputa lá no legislativo, no judiciário, e vai ser lá na sala de aula, quando eu estiver trabalhando com o meu quadro, com o giz, né, aqui com o canetão, na hora que eu estou preparando a minha aula de geografia ali, né, que a Angelita vai estar
né, produzindo o plano de trabalho ou lá na direção da escola, e você diz, aqui nós vamos fazer uma consulta popular, e a gente vai fazer desse jeito, e projeto de vida para nós é assim, e aqui nós vamos fazer esse caminho com os itinerários formativos, e aqui nós vamos ocupar o currículo. Né? Nós não vamos fazer o currículo neoliberal. É isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, professor, poder ter essa conversa contigo e eu ouvindo você, assim, sabe aquela vontade que você tem de levantar assim, da cadeira e dar um pulo, porque a gente, na direção da escola, nós estamos tão acuados, tá uma pressão tão grande, nós ficamos a maior parte do tempo sentada atrás da nossa mesa, no burocrático, respondendo papel, preenchendo papel disso, papel daquilo, que é tão proposital esse movimento que para nos desarticular, que a gente não consiga parar para conversar, para no coletivo pensar estratégias, né? Que a gente esteja tão ocupado a nossa cabeça com esses documentos que a gente perca o fio, né? Mas nós não podemos perder esse fio. E também dizer que, para todos os companheiros que estão nos ouvindo, nós temos uma rede chamada Refocar, e essa rede hoje é a nossa base, né? Nós estamos criando uma estrutura muito forte de resistência aqui, e cada vez mais pessoas estão se somando a esse trabalho, e hoje eu sou muito feliz em dizer que eu tenho companheiros que estão trilhando esse caminho ao meu lado, e que muitas vezes a gente está desanimado, bate uma tristeza, né, ver tudo que vem acontecendo, mas eles estão lá, e eles estão vivendo a mesma coisa que eu, e eles estão lá ao meu lado, me apoiando, então eu deixo aqui minha gratidão a esses companheiros que estão sempre ao meu lado, e estão trilhando esse caminho de resistência, que vamos resistir, vamos continuar firmes, e que dias melhores virão. Prof, então, deixo agora, né, a palavra para você, se você quer dizer mais alguma coisa, fechar, né, uma palavra final em relação a tudo isso que nós conversamos nessa noite. Não, só agradecer mais uma vez, né? Eu acho que é pela oportunidade também de dialogar, de poder compartilhar com vocês o que a gente tem discutido aqui também, né? E dizer que é isso, nós temos que buscar e fazer jus, né, a uma jornada, né, do centenário Paulo Freire, que muito nos orgulha como patrono da educação, e a partir desses fundamentos, né, construir e continuar construindo, porque muitas experiências estão aí, estão acontecendo, elas não deixaram de acontecer, né, e que nos mostra que, mesmo diante do avanço dessas forças neoliberais, e já passamos por isso, né, não é a primeira vez que nós estamos passando por isso, né, e que a gente tenha condições aí de continuar resistindo e existindo conjuntamente. E fico à disposição para que a gente possa construir também projetos juntos. E agradecer aí o pessoal da UniOeste, né, que fez o convite, a Cecília, tem muitos colegas aí, pessoas muito queridas também, que são minhas professoras e meus professores também, eu aprendo muito, a gente discute muito, então, assim, para mim é um orgulho e uma satisfação enorme, né, de poder ter participado aí dessa jornada do Centenário Paulo Freire e também desse seminário, né, que envolve a educação do campo, as escolas do campo. Isso me deixa muito feliz. Muito obrigado. Nós também, né, finalizamos agradecendo, então, esse espaço, esse debate, a todos que participaram, contribuíram com questionamentos, com afirmações, que nos colocam nesse movimento constante, né, de resistência e de luta que não acaba, que nunca acaba. Uma boa noite a todos e todas, e amanhã continuamos a nossa jornada Paulo Freire. Muito obrigada.